Como lemos, irmãos, na leitura bíblica de nossa liturgia, o capítulo 10, versículos 5 a 34, nos mostra Deus redimindo Judá, abatendo o inimigo implacável que era a Síria. Você percebeu até aqui que o ponto central de Isaías era colocar o império assírio como o inimigo mais temível naquela época, e que se não fosse Deus, não somente as 10 tribos teriam desaparecido, mas também as 2 tribos, Judá e Benjamim, também tinham extirpado. Mas por causa da promessa que o Senhor fez a Jacó abençoando seu filho Judá lá em Gênesis, por causa dessa promessa, Judá não foi extinto também. Você vê também como estava Judá na época do profeta Isaías. Era um reino minado, era um reino fraco, que tremia de medo dos inimigos, ao ponto de o profeta nem mesmo mencionar diretamente a família de Davi em Isaías capítulo 11, versículo 1. Ele prefere referir-se ao tronco de Jessé. Por um lado, tronco de Jessé é visto como uma coisa boa, porque é do tronco que nasceu Davi, é da linhagem de Jessé que nasceu Davi. Mas, por outro lado, aqui neste cenário tão caótico e nebuloso, tronco aqui é uma árvore cortada. Judá já não era mais uma árvore frondosa, Judá não passava de um toco quase podre. E com a chegada do novo rei, que o profeta Isaías vê, o cenário muda agora, com essa chegada do novo rei. E ele vê que este menino vem com todo o poder de Deus. Este menino nasce, ele vai governar não somente Judá e Israel, mas ele vai julgar e reinar sobre o mundo. Jesus aqui é referido na profecia de Isaías, nesse capítulo 11. Vemos também no capítulo 13 e 14 que Deus promete derrubar a Babilônia. A situação, irmãos, era tão difícil para o povo de Deus que a Síria era de fato um inimigo invencível. Acás, que era o rei naquela época, olhava e dizia: não tem jeito de nós vencermos isso. E se você ler o livro do profeta Isaías, mais para frente, você vai ver que a Babilônia também aparece agora como inimigo de Judá. E como Israel vai fazer, cercado de inimigos poderosos? Como que Israel vai fazer? Por isso que é necessário o nascimento deste menino rei. Por isso que é necessário o nascimento deste rei todo-poderoso para abater a arrogância do inimigo. E nessa noite eu quero ver com você as características deste novo rei, as características e as credenciais deste novo rei. Quero convidar você a olhar comigo aí o versículo 1 e 2. Esse rei virá de uma descendência em glória. O Messias nasceria de uma linhagem composta, irmãos, de 4 mulheres de família nada convencional. Se nós olharmos a genealogia que Mateus traça, em Mateus capítulo 1, versículo 3 e 6, ele nos dá o nome dessas mulheres. Primeiro, Tamar, depois Raabe, Ruth e também Batseba. E para o auditório original, era necessário nascer um menino de uma linhagem mais nobre. Imagina você saber que o rei vem de uma linhagem de uma ex-prostituta, como era Raabe, a prostituta de Jericó, e também Ruth, a moabita, adoradores de ídolos. Que linhagem nada convencional que este rei viria. Mas o centro, irmão, tudo começa com Tamar. Esta moça se engravidou do próprio sogro, chamado Judá. Que coisa imoral, que coisa nojenta.
porque o filho que nasceu desta união de Judá com sua própria nora se chamava Pérez. Deus matou os filhos de Judá antes porque eles não quiseram suscitar descendência. Tamar era uma moça de família, ela queria suscitar descendência. E por isso Judá prometeu para ela: olha, minha filha, quando o meu menino, que ainda é uma criança, ele crescer, eu te entrego para ser seu marido. Aguarde. Era a lei do levirato. E Tamar aguardou. O menino cresceu, se tornou um rapaz, mas Judá negou entregar esse menino para Tamar. E esta moça teve uma ideia nada moral. Nada moral. Ela se vestiu de prostituta e foi para uma cidade onde Judá frequentava. Judá olhou para ela e se afeiçoou e teve um relacionamento com ela e nasceu Pérez. Observe que Pérez era filho de Judá e neto dele ao mesmo tempo. Ele não sabia com quem ele estava lidando, mas essa moça não era boba. Ela sabia que ela ia ser apedrejada por causa disso, então ela, antes de tudo, ela pediu ajudar. Eu preciso que você me dê uma garantia, então eu quero o seu cajado, eu quero o seu bordão como garantia. E quando os juízes, irmãos, levaram Tamar para o julgamento, e quando estava prestes a ser apedrejada, ela disse: espera, senhores juízes, vocês conhecem de quem é esse cajado aqui na minha mão? Judá reconheceu: é meu este cajado. E ele ficou arrasado. Ele não sabia com quem ele estava lidando. Observe, irmãos, a linhagem que o profeta Isaías está falando aqui. De onde vem esta linhagem de Jesus? De um incesto, não é? Esta moça falou, enfrentou a apatia de Judá e disse, e Judá teve que admitir e dizer: esta moça é mais justa do que eu. Ela, com certeza, nós hoje diríamos: esta moça é mais crente do que eu, porque ela fez isso para suscitar descendência à minha família. E é nessa linhagem, irmão, cheia de confusão, que chega até Salmão. Mateus capítulo 1, versículo 5, diz que Salmão, junto com Raabe, gerou a Boaz. Então, Boaz era filho da ex-prostituta de Jericó, chamado Raabe. Este Boaz se casa com quem? Com Ruth. Quem era Ruth? A moabita, a adoradora de deuses estranhos, e talvez até ela sacrificou criança no seu altar de adoração. Você percebe que Mateus traça essas 4 mulheres da linhagem de Jesus e de Boaz, dessa linhagem, desse casamento de Boaz com Ruth, nasce Obed, e Obed vem Jessé, e Jessé gera Davi. Agora que você relembrou essa história confusa da linhagem de Cristo, é que Isaías diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A raiz hebraica que para tronco, irmãos, indica que a árvore foi derrubada e que restava somente um pedaço de toco quase podre. Estava somente aparecendo as raízes. O profeta olha para o futuro, Isaías olha para o futuro e diz: é deste toco insignificante que nascerá o rei que dominará o mundo. Olhando, irmãos, para a Síria, que nós vimos aqui no capítulo 10, versículo 5 até o 34,
de Deus abateu a arrogância da Síria. Eu quero que você, se estiver com a Bíblia aberta, olhe comigo aí o versículo 33 e o versículo 34, do capítulo 10 de Isaías. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Observe que esta floresta era a Síria. Deus cortou, Deus derrubou a Síria. E agora, o rei Acaz olha para aquela floresta cortada, mas mesmo assim era uma floresta que poderia crescer novamente. Mas Deus chama a atenção do profeta Isaías e diz: olha lá atrás da floresta, Isaías. Você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo só o tronco de Jessé. Estou vendo um tronco quase podre lá, meu Deus. Pois é, Isaías. É de lá que vai nascer aquele que vai reinar o mundo. Acaz estava olhando para a Síria, Acaz estava admirando a floresta cortada, e Deus leva a visão de Acaz, através do profeta Isaías, a olhar lá na frente. Olha aquele toco de Jessé. É de lá que vai vir a solução, Acaz. Não é da Assíria. Agora, irmãos, pensa comigo. Pensemos nós aqui nesta noite. Vamos colocar no lugar também de Acaz. Como Acaz, olhamos para um lado e às vezes dizemos: minha solução vem daqui. Olhamos para o outro lado e dizemos: não, acho que minha solução vem deste lado de cá. Talvez seja o amigo ou qualquer outra coisa, e nos esquecemos, irmãos, de olhar para a promessa de Deus. Esquecemos de olhar para aquilo que o Senhor nos falou, nos revelou através da sua palavra. Qualquer um de nós, no lugar de Acaz, também olharia para a Síria. Qualquer um de nós também, no lugar dele, teria medo. O problema é que no capítulo 7, versículo 14, Deus confrontou Acaz e diz: Acaz, pede-me um sinal que eu vou te dar. Ele diz: não, eu não posso fazer isso, porque eu estaria tentando a Deus. E nós vimos no sermão passado que isso era uma hipocrisia, porque se Deus falou para pedir um sinal, é que ele necessitava de um sinal. E ele, pela incredulidade, preferiu confiar na aliança com a Síria. E aqui no capítulo 10, Deus vem como um trator e derruba esta floresta tão pujante naquela época, derruba no chão, que era a Síria. Por isso que é do tronco de Jessé, daquele tronco insignificante, de uma linhagem de Tamar, de Raabe, de Ruth e de Batseba. Mateus também inclui Batseba, a mulher de Urias, de onde veio Salomão. Mateus também inclui esta mulher na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus Cristo. E você percebe aqui, irmãos, que não era uma família, digamos assim, ética, uma família convencional. Era uma família com problemas sérios de moralidade, a partir de Tamar. Então, agora nós vemos o verso 2, eu quero que você acompanhe comigo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Este rei vai governar, não com a sabedoria humana, não com o braço humano, e não usando a razão humana. O verso 2 mostra que este rei está sendo capacitado pelo Espírito do Senhor com sabedoria e entendimento. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de entender a essência das coisas e como elas são. Sabedoria é a capacidade de entender a essência das coisas e como elas são.
Entendimento é discernir uma coisa da outra e aplicar o que se sabe. Meus amados irmãos, aqui nós vemos isso no ministério de Jesus. Isaías está falando de Jesus. Talvez o auditor original de Isaías não percebeu que era o Messias. Talvez ele estivesse pensando em um rei provindo de Acás. Não, aqui Isaías está falando do ministério de Jesus. Jesus sabia, ele tinha a devida sabedoria espiritual para comparar o maná lá do deserto com ele mesmo. Ele aplicou com entendimento a correlação deste maná com ele mesmo. Numa pergunta se era ou não pagar impostos, ele pega uma moeda com a imagem do imperador e responde com sabedoria e entendimento que as pessoas têm obrigações a cumprir com as autoridades e com Deus. Ele sai de uma armadilha que eles montaram para ele. Podemos pagar imposto? É lícito pagar imposto? Se ele dissesse, pode pagar, eles o acusaria de estar contra os judeus. Se ele dissesse que não deveria pagar imposto, os romanos viriam e o prendiam, porque como você pode ensinar uma coisa dessa que não pode pagar imposto? E ele só pegou uma moeda e diz, de quem é esta imagem aqui? É de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto é sabedoria e entendimento. É isto, irmãos, que esse grande rei viria para tomar conta não somente de Judá, mas também do mundo. Agora nós temos aqui também conselho e fortaleza. Conselho é de onde se toma decisões e significa capacidade para tomar decisões corretas. Ninguém toma decisões corretas se não tiver sabedoria e entendimento. O conselho da igreja se reúne para tomar decisões. E se não tiver sabedoria, toma decisões erradas. Se não conhecer a Escritura, toma decisões erradas. E aqui o Senhor vem com sabedoria e entendimento, e com conselho e também fortaleza. Fortaleza é a capacidade para implementar o que foi decidido. Não adianta ter sabedoria, conhecer a essência das coisas e não ter o poder, a capacidade para implementar aquilo que foi decidido. Por isso, o conselho precisa trabalhar com entendimento, com sabedoria e também ele tem que ter capacidade para implementar aquilo que foi decidido. E por último, conhecimento e temor do Senhor. Conhecimento, irmãos, é saber de forma prática como as coisas funcionam. Ninguém conhece somente na teoria. É preciso ter também a prática. Deixa eu te dar um exemplo. Uma mulher, ela pode ter uma receita para fazer o bolo, mas ela precisa conhecer como se faz. Ela precisa conhecer a temperatura que ela necessita para assar aquele bolo. Ela precisa misturar todos os ingredientes de forma homogênea. E assim é aquilo que o Senhor seria para governar o mundo, irmãos. Entendimento. Ele entende você. Ele sabe quem é você. Ele conhece as suas motivações. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que passou dentro, no seu coração, este dia. Ele conhece você. Ele sabe. Que coisa maravilhosa, irmãos, é ter um rei governando, que conhece todas as coisas, que conhece, inclusive, o estratagema do inimigo. Ele sabe o que está passando. E temor, irmãos, é a capacidade que leva a pessoa a fazer o que é certo diante de Deus. Temor é a capacidade que leva o homem a fazer o que é certo diante de Deus. Se a pessoa errar e permanecer no erro, à luz das Escrituras, sabe o que falta? Falta temor. Porque diz a Escritura que aquele que sabe fazer o bem
e não comete pecado, porque falta temor a ele. E em segundo lugar, irmãos, esse rei governará conforme o padrão de Deus. Versículos 3 e 5. Este rei que tem o Espírito do Senhor governará conforme a lei de Deus. Seu poder não vem dos seus braços, sua sabedoria não vem da mera articulação racional, mas vem do céu, vem direto do Espírito do Senhor. Se você estiver lembrado, é do próprio Isaías que temos o brado da profecia conforme o Messias iria governar. Isaías 61, versículo 1 e 2 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. Este é o Messias, o Rei que Isaías estava vendo na sua visão profética. Acaso não governava conforme a lei do Senhor, mas na sua visão profética, Isaías olha para o horizonte e vê vindo um rei, como nós vimos no sermão passado, este rei com o governo nos seus ombros, com as vestes reais, poderoso. Que contraste deste rei com o rei Acaz. E se você der uma olhada, irmãos, o capítulo 10, versículo 13, diz que o rei da Síria se jactou em si mesmo e disse: porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em trono. Que arrogância deste homem, que prepotência deste homem. Diferente dele vem Jesus, com humildade, dependendo do Espírito do Senhor. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, mas não está sobre o reino ímpio. Que prepotência deste homem. Amados irmãos, quando isso existe no governo, quer religioso ou não, é uma indicação que falta temor ao Senhor. É uma clara demonstração que ali não existe o mínimo respeito por Deus. Infelizmente, esse cenário não mudou tanto dentro da igreja como fora dela. Mas aqui, irmãos, Deus promete elevar o reino de Judá com o nascimento deste broto de Jessé. Que alegria foi para o Judá que estava tão humilhado pelos inimigos. A segunda coisa diferente que vemos neste rei é que ele não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem segundo o ouvir dos seus ouvidos. Na sua descrição profética, Isaías diz que este rei que virá do trono de Jessé não é limitado por aquilo que ele está vendo. Não é limitado por aquilo que ele ouve. Não. Este rei vai além da mera aparência das coisas. Este rei nunca será enganado pela apresentação das coisas, porque há coisas, irmãos, que parecem ser boas, mas são ruins. Aparentemente, os escribas e fariseus eram santos naquela época de Jesus. Qualquer um de nós que olhássemos para os escribas e fariseus, batia palma para eles. Que povo santo, que povo crente. Olha as indumentárias religiosas dos escribas e fariseus. Mas Jesus olhou para eles. E aqui o profeta diz que ele não julga conforme o que ele vê e nem conforme o que ele ouve. Ele conhece o coração. Ele sabe do coração. E ele olha para os escribas e fariseus e diz: hipócritas são vocês. Vocês são tão hipócritas que parecem sepulcro caiado. Vocês estão condenados 2 vezes ao inferno. Vocês estão colocando jugo pesado sobre o meu povo. Mas todo mundo que olhava os fariseus, as orações nas praças,
as suas vestes, a sua mitra na cabeça, santidade ao Senhor, diria, santidade pura desses homens. Mas este homem que o profeta Isaías vê, ele não julga segundo o que ele vê, nem o que ele ouve. Ele conhece o coração. E aqui eu deixo, irmãos, uma palavra de conforto e de esperança para nós. O Senhor já sabe o que você vai passar no ano 2025. Ele já sabe. Ele não precisa as coisas acontecerem para ele saber. Ele não precisa ver as coisas. Ele não precisa ouvir sobre fatos. O Senhor já sabe quais lutas você vai passar em 2025. Ele sabe o desenrolar da sua história particular. Ele conhece todos os eventos particulares da sua história e da sua família. Ele já sabe. Mas a boa notícia, que ele não somente sabe, mas ele é poderoso para te dar vitória também. Ele já tem a vitória para você. Por que nós temeríamos o futuro? Acas ficou com medo do presente e do futuro, mas o profeta Isaías diz, não fique com medo, Acas. Este rei que eu estou vendo vir é um rei poderoso. Ele conhece a essência das coisas. Ele sabe como as coisas funcionam, Acas. Oh, meu irmão, sossegue o seu coração. Sossegue o seu coração, porque toda a sua história está nas mãos dele. E ele governa a sua vida. E ele faz, de fato, o que ele quer. E ele não erra. Como eu disse, Deus não melhora, Deus não piora. Deus não cresce, Deus não diminui. Deus não envelhece e Deus não fica jovem. Deus é o que ele é. Deus é o totalmente outro. Ele conhece você, ele sabe sobre a sua vida. Por isso, irmãos, esse rei sabe, ele conhece. Quando levavam uma mulher adulta para ser apedrejada, parece tudo legal, parece que estava tudo dentro da reta justiça, parece tudo certo, mas este rei que o profeta Isaías profetizou, ele via atrás da montanha, ele vê atrás da montanha, ele consegue enxergar além da curva da sua história, ele sabe. Diz o Salmo 139, que antes que a palavra saia da nossa boca, ele sabe, ele conhece. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa nós temos este rei dominando a nossa vida, dominando a nossa família. Então não tenhamos medo, mesmo que o inimigo seja poderoso, como a Síria era, mesmo que seja. E o Senhor Jesus olhou para aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada e ele sabia da vida de cada um ali que estava pegando pedra para jogar. E ele calmamente, sabiamente, entendendo a essência das coisas, olhando o coração das pessoas, ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo um por um. Viu como esse rei é poderoso? Viu como esse rei é sábio? Viu que ele não julga o que ele vê, não o que ele ouve? Ele conhece a mente das pessoas. Ele conhece o coração. Certo dia, Jesus foi convidado para jantar na casa de um Simão, chamado fariseu, um Simão fariseu. E era praxe daquela época, era etiqueta daquela época, quando os convivas chegassem, se o dono não pudesse fazer, dar as boas-vindas, deveria mandar um escravo lavar os pés dos convivas. Mas Jesus entrou e ninguém lavou os pés dele. E de repente uma mulher pecadora vai atrás de Jesus, começa a lavar os pés, enxugar. Aí o fariseu pensou, só pensou, se este homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher. E Jesus, como diz o profeta aqui, Jesus que desceu do céu como rei, ele introduziu o reino dos céus aqui, ele é o rei.
E ele falou: Simão, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Eu entrei aqui, você não me lavou os pés, não me deu toalha para enxugar e nada. Esta mulher, desde que cheguei, não para de chorar, enxugar os pés com suas lágrimas. Simão, esta é a mulher, ela ama muito, Simão, e você ama muito pouco. Por que o Senhor viu isso? Porque o profeta Isaías falou, ele vê atrás, irmão. Ele vê o coração, ele conhece a mente. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe onde ele está agora? Ele está sentado à destra de Deus. E ele zela e vela por mim e por você. Mas agora eu quero que você acompanhe os versículos 4 e 5. O que se pode esperar de um rei? Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto do seu lombo e a fidelidade o cinto dos seus rins. Os versos 4 e 5, irmãos, nos diz que este rei deve proteger os fracos contra a tirania dos poderosos da terra. Mas o que estava acontecendo lá em Judá e Israel? Volta à página aí da sua Bíblia, capítulo 1, versículo 17. O que estava acontecendo lá em Israel? Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defende o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus estava repreendendo os juízes, porque eles não estavam fazendo isso. E agora o profeta Isaías diz, ele vai trabalhar em favor dos menos favorecidos. Se você, irmãos, ler primeiro capítulo de Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que não são salvos de nobre nascimento. São gente, como diz a sociedade, a ralé da sociedade que o Senhor veio salvar. Em Mateus capítulo 11, Jesus olhando para aquelas pessoas necessitadas que estavam procurando ele de coração para ouvir a palavra dele, ele eleva os olhos aos céus e diz, graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado, porque todas as coisas são minhas e todas as minhas coisas são tuas. Por isso ele diz no versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Este é o rei. Este é o rei que o profeta Isaías viu. Ele julgará em favor dos pobres. Mas Deus, irmãos, eu quero que você olhe novamente aí, capítulo 10. A arrogância dos judeus, dos israelitas. Versículo 1 e 2, o que estava acontecendo lá? Capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ai de vocês! Mas esse rei, diz o profeta, acaso você está fazendo isso? Criando leis justas e injustas, decretando leis que não atendem à necessidade do pobre. Mas este rei, ele virá em favor dos pobres, dos menos favorecidos. Ele virá e declarará a sua justiça aos pobres e necessitados. Mas onde a injustiça operava? Quero novamente que você olhe para o capítulo 3 e versículo 12 do profeta Isaías, onde a injustiça estava imperando. Capítulo 3 e versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos.
O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha, o que roubaste do pobre está em vossa casa. Que é convosco que esmagai o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que estava acontecendo em Israel. O que está acontecendo hoje, irmãos? No grande conglomerado gospel, o que está acontecendo hoje? Falsos bispos, falsos apóstolos, falsos pastores, ficando cada vez mais ricos, com carro que custa 1 milhão, 2 milhões, relógio que custa uma fortuna, fazendas e fazendas a sumir de vista. Estão roubando os pobres. Estão roubando. Estes líderes religiosos que se colocam como os poderosos para resolver o problema, estão cada vez mais ricos e o povo ficando na miséria, como diz o profeta Isaías aqui. Que é convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos. Quando este rei assume o seu reinado em Jerusalém, qual era o contexto lá também? Qual era o contexto? Os sacerdotes moravam na cidade de Jericó, mansões em Jericó, roupas caríssimas, caríssimas. E Jesus até olhou para eles e falou para os discípulos: olha como está a necessidade deste povo, porque Jesus chamou seus discípulos e foi para as bandas da Galileia dos gentios, e não somente lá. Jesus viu uma pobreza, uma miséria, enquanto os líderes religiosos estavam se esbanjando. Eles estavam roubando as viúvas, fazendo orações longas, porque eles ganhavam por tempo de oração. Se uma viúva chamasse um sacerdote na sua casa, quanto você tem aí, minha senhora, para pagar a minha oração? Olha, eu tenho alguns denários, então são as 10 palavras que eu vou falar para você. Mas quando a viúva tinha dinheiro, Jesus falou que eles faziam longas orações para tirar mais dinheiro. É diferente, irmãos, hoje do cenário religioso? É diferente? Não é diferente. Não é diferente. E este é o cenário que nós estamos vivendo. Ó Igreja do Senhor, aqui o profeta fala que este rei e aqueles que estão subordinados a este reino dele têm compaixão. Ele tem misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Esses que fazem parte do seu reino não são como aqueles que estão no mundo. É nesse cenário de injustiça, roubo e opressão que o Messias nasce. Ele vem para acabar com isso. E todos aqueles irmãos que estão debaixo deste reinado têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem sentimento pelas pessoas desprovidas do básico. A igreja ora inclusive como este rei mandou orar. Em Mateus capítulo 6, vocês devem orar: Pai nosso que estás dos céus. Olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos orar, irmãos, para que o reino de Deus atinja mais outros lugares. E em terceiro lugar, este rei restaurará completamente o mundo. Que imagem, irmãos, linda e gloriosa nós temos aqui nestes versos. A paz sendo restaurada no reino dos indomáveis. Este quadro é uma pintura magnífica de um paraíso restaurado. O pecado afetou tudo, inclusive atingiu até a vida animal. Mas este Deus, este rei que é Deus forte, somente ele tem o poder de fazer com que o mundo volte à sua naturalidade.
Existem documentos da patrística que entende diferente este texto. Talvez eu digo não diferente, mas vê um outro lado deste texto. Alguns pais da igreja disseram e escreveram que aqui se está se referindo aos pecadores brutos e indomáveis. Eu concordo que o poder deste rei também veio para domar, digamos assim, o homem no pecado, trazê-lo de volta. Mas penso que não é só isso que este texto está falando. Este texto está falando, sim, da criação restaurada, onde os animais não terão mais aquela designação de presa e predador. Não, porque ele diz aqui, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Que coisa maravilhosa é isso aqui? Que maravilha é isso aqui? Onde você já se viu, irmãos, o lobo estar junto com o cordeiro? O lobo é predador e o cordeiro é presa. Mas este mundo que este rei vai restaurar, ele vai colocar aquilo que se tornou um caos na sua normalidade. Vai atingir, inclusive, a vida do animal, porque Paulo diz em Romanos capítulo 8, que a criação geme até agora e está com dores de parto, esperando a redenção dos filhos de Deus. Ela está também aguardando a redenção dos filhos de Deus. Que coisa gloriosa, irmão, nós temos esse cenário aqui. Até a criança de peito brincará sobre a toca do áspide. Áspide é um tipo de serpente venenosa. A criança estará tão desenvolvida que ela mamando, ainda talvez, nós hoje diríamos que nem andando ela estava, mas ela já vai nascer andando neste mundo restaurado por este rei. Que imagem gloriosa nós temos aqui, irmãos. E aquele menino que já está andando, vai na toca do basilisco, que é uma cobra também venenosa hoje, e porá a mão lá dentro e nada causará. Por quê, irmãos? Porque este rei vai trazer o mundo à normalidade. Ele vai restaurar este mundo.